Novas de Paz. Falando do amor de Deus e transmitindo muita paz e alegria. Novas de Paz. A paz do Senhor para você, que Deus te abençoe, que Deus te ajude muito. A palavra do Senhor diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estamos em plena campanha, vencendo guerras pelo poder e autoridade de Deus nas nossas vidas. É muito bom ter você conosco na audiência, crescendo espiritualmente. Deus abençoe. E mandando um forte abraço para os nossos ouvintes, amados ouvintes, abençoadores da Rádio Novas de Paz, que estão conosco todos os dias na audiência. Que Deus abençoe você. Um forte abraço de toda a equipe da Novas de Paz. Mas vamos em frente. Hoje o pastor Francisco Técio vai pregar sobre as armaduras de Deus para enfrentarmos as guerras. E aí nós vamos falar muito do uniforme do soldado. Nós vamos ver o que Paulo nos ensina a partir do capítulo 6 de Efésios. Então, eu chamo a sua atenção. Está em guerra, olha, o fato. Preste bem atenção aqui. Deixa eu olhar para aquela câmera lá. Vamos lá. Olha, o fato de você estar enfrentando dificuldades e não reconhecer que está em guerra não vai dizer que você não está em guerra. Às vezes vivemos meio que vacilantes nos nossos dias, mas o que eu quero dizer, isto é, nós estamos em guerra. Nós queiramos ou não. Será que você está me entendendo? Nós estamos em guerra. E como nós estamos em guerra, nós precisamos nos preparar. Paulo, ele vai, ora, nos comparar como um atleta, né, que de tudo se abstém para alcançar uma coroa corruptível. E aí a gente vai aprender mais da palavra do Senhor com o nosso pastor Francisco Técio, tá bom? Mas eu quero, antes, ir até Novas de Paz, né? Vamos ouvir aí algo da parte do Senhor Jesus Cristo e eu volto com você e a palavra de Deus. Até alguém dizer assim, vai parar. Aleluia, dessa vez para. Mas quem fez negócio com Jesus faz como Abacuque diz. Aleluia, ainda que a figueira não floresça, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Aquele que me criou, eu estou servindo a Ele. Oh, aleluia. A convicção que está servindo a Jesus. Oh, meu amado, quantas vezes vem a prova, vem as dificuldades na vida, e você olha para um lado e para o outro e diz assim: Jesus, eu sei que tu vives, eu sei que tu estás comigo, aleluia, e eu não vou parar em meio a essa tempestade. E Deus, Ele te honra. Deus, Ele escuta o teu clamor. Aleluia, no momento mais difícil, no deserto, Ele escuta a voz do menino, assim como Ele ouviu a voz do menino, o filho de Agar. E o que me chama a atenção é que Deus chamou o nome de Agar em meio ao deserto. Oh, meu amado, talvez você diga assim: irmã, eu estou como Agar, como escrava. Mas eu quero dizer a você, em meio a esse deserto, o próprio Deus chama o teu nome. Aleluia, Ele diz assim: Agar, o que fazes aqui? De onde tu vens? Para onde vais? Por 2 vezes Deus chamou o nome de Agar no deserto. Talvez alguém não quer chamar nem o teu nome. Talvez alguém não quer nem falar no teu nome. E diz assim: ela não é digna nem de falar o nome dela aqui, o nome dele. Mas eu quero dizer a você, nesse deserto, quem vai chamar o teu nome é o próprio Deus. E Ele vai dizer: o que tu vens fazer aqui nesse deserto? Ainda as promessas não se cumpriram todas na tua vida. Há mistério contigo nesse deserto. Há uma preparação de Deus para você no deserto. E quando tu sai do deserto, vai sair valente, cheio de
de autoridade, cheio de unção. E Satanás vai ter que sair da tua frente. Vamos à palavra de Deus, as armaduras do soldado de Cristo. Muito bem. E eu quero também chamar a sua atenção para o horário do nosso programa. Nas segundas-feiras nós não temos programa. O programa está sendo exibido a partir da terça-feira, de terça a sexta-feira, a partir das 22h30. Anotou aí? 22h30 de terça a sexta, e aos sábados a partir das 23h30. Aos domingos, a partir das 0h. Do domingo para segunda-feira. Então toma nota aí para você não perder nenhum programa. Participar conosco desta grande campanha, vencendo guerras pelo poder e autoridade de Deus nas nossas vidas. Vamos à palavra do Senhor. E no finalzinho nós queremos orar juntos pela sua vida. Que Deus abençoe você e vamos à palavra de Deus. Prepare-se diante de Deus e ouça agora a mensagem da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. Hoje nós queremos falar sobre o uniforme do soldado de Cristo. O uniforme que você precisa para enfrentar a guerra. Eu creio que os irmãos já viram, quando nesses combates que tem para enfrentar greves no meio das ruas, os irmãos já viram, ou ao vivo, pela televisão, soldados preparados ali, uniformizados, e eles levam tanta coisa no uniforme, não é? Eles levam um spray para lançar nas pessoas que tentam se aproximar deles. Eles levam bombas de gás lacrimogêneo, levam um cacetete, levam algemas, levam um revólver, levam todo tipo de arma, e às vezes até atravessada assim no peito. Quem já viu aqui um soldado assim? Levanta a mão assim. Quem já viu assim um soldado assim? Já viu? Mas, amados, nós, para vencermos uma guerra espiritual, nós temos que estar preparados espiritualmente. Aquilo dali de nada adianta. Aquilo dali de nada adianta. Veja bem, existem situações na nossa vida que nós vamos ser afrontados. Se você não estiver espiritualmente preparado, você não vai vencer nunca. Quer um exemplo? Veja bem, eu falei desses soldados aqui, desse soldado que eu acabei de falar dele. Agora imagine o exército de Davi, ou melhor, do rei Saul. Um exército preparado para a guerra, generais, oficiais os mais diversos, praças, todos eles armados, irmãos. Mas nenhum tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Nenhum tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Você imagina quem teve coragem de enfrentar aquele gigante? Um menininho, um rapazinho que chegou, não tinha nem arma na mão. Davi, ele não tinha nem arma na mão. Mas quando ele viu aquele gigante, o que foi que ele disse? Eu irei e enfrentarei esse gigante. Por que é que Davi dizia com tanta convicção que iria enfrentar aquele gigante? Veja bem, existem coisas, meus amados, na visão de cada um de nós, que parecem impossíveis aos nossos olhos. E se você não olhar com os olhos da fé, você nunca vai ver vitória naquele negócio. Você tem que entender que a sua visão não é a visão de Deus. Você tem que se anular da sua visão para deixar a visão de Deus prevalecer na sua vida. Uma visão de convicção. Aleluia! Então, meus amados, vejam bem, Davi, quando ele viu aquele gigante, ele não temeu não.
Ele teve coragem de enfrentar aquele gigante. Na nossa vida espiritual, tem pessoas aqui, olha, que olha para uma situação assim, vê aquela situação como impossível de ser vencida. Mas eu vim aqui nesta tarde, como profeta de Deus dizer: Deus vai te encher de poder. Olha, não é para você estar dando glória, não é poder para você estar falando línguas, não é poder para estar marchando, não é poder para estar voando dentro do templo, não. É poder para chegar lá naquele gigante e dizer assim: olha, gigante, tu vai cair por terra em nome de Jesus. Será que você crê isso? Se você crê, levante a mão e dá uma glória para Jesus. Então nós estamos no meio dessa guerra. Agora veja bem, nós estamos no meio de uma guerra e precisamos ter essa autoridade de Deus na nossa vida. Precisamos entender que Jesus nos delegou essa autoridade. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra os principados. Agora veja só, a Bíblia, Jesus falando, ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele deu essa autoridade para nós. E Jesus agora, falando na sua palavra, ele começa a nos exortar, a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ele também diz que eu devo me fortalecer no Senhor e na força do seu poder e me revestir das armaduras de Deus. Ou seja, você precisa de uniforme para a guerra. Diga comigo, você precisa, para seu irmão junto de você, você precisa de uniforme para a guerra. Não é para ir de qualquer jeito. Tá certo? Aquele soldado que eu falei aqui, ele se prepara para enfrentar outro homem. E qual é o uniforme que Deus nos dá? Aí a Bíblia vem nos mostrando aqui. Aleluia. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Veja bem, a Bíblia fala aqui, meus amados, na primeira arma, ou seja, na primeira peça do meu uniforme: cingido vossos lombos com a verdade. Em outras traduções, diz assim, olha, é vestido com o cinto da verdade. Cingido significa enrolado. Então você precisa desse cinturão da verdade. Agora vejam só, esse cinturão não era simplesmente um cinturão como esse aqui, não. Esse cinturão era um cinturão que ele guardava todo o uniforme, ele protegia, ele tinha um talabarde, ou seja, era algo que pegava daqui, cruzava assim no peito, e outro que vinha daqui, cruzava aqui no peito também. Aqui embaixo, ele tinha umas tiras que segurava também umas perneiras. Era um cinturão, irmão, que praticamente sustentava todo o uniforme. E isso tem um simbolismo para a gente. Veja bem, se ele tirasse aquele cinturão, o resto do uniforme não sustenta no lugar, não sustentaria no lugar. Você está entendendo? Então vamos aprender logo quais são as armas para falar de cada um. Eu comecei falando do cinto da verdade, mas aqui fala de algumas armas que eu quero que você aprenda comigo quais são elas, para que a gente possa falar de cada uma delas de cada vez. A primeira arma é o cinturão da verdade, certo? O cinturão, imagine, pense em você agora com esse cinturão, um cinturão bem bonito, não é? Cinturão com a fivela bem militarizada, um negócio assim seguro. Imagine também agora uma couraça que era uma roupa que eles vestiam, que protegia ele lá dos pés até a cabeça. Antes de botar o capacete na cabeça, essa couraça já passa por debaixo do capacete, só fica a rodinha do rosto dele aparecendo. Era uma couraça, veja bem, cinturão, couraça, uma bota. A Bíblia diz: calçado vossos pés.
Fala de uma bota também. Os militares usam uma bota para proteger ele na caminhada, para ele poder entrar num terreno assim difícil. E ali, quando ele entrar naquele terreno difícil, com espinhos, não furar as pernas dele também. Uma bota, você sabe que ela tem os canos longos, elevados, não é? Então, o cinturão, a couraça, a bota, o escudo da fé. O escudo da fé é um escudo para lhe proteger. O capacete da salvação, um capacete para proteger toda a sua cabeça. E a espada do Espírito, para você lutar, certo? Quantas armas eu disse aí? Vamos passar a revista no soldado de Jeová, para você entender. Veja bem, vamos começar com o cinturão, não é? Primeira arma, o cinturão. Segunda arma, a couraça. Terceira arma, a bota. Quarta arma, quem sabe? O escudo. Quinta arma, o capacete. Sexta arma, a espada. Agora imagine você com essa farda. Imagine você com essa farda. Aí Deus diz para você assim, olha. A Bíblia diz aqui, olha. Vê que coisa linda. Revestivos de todas as armaduras de Deus. Aí aqui vem mostrando qual é a armadura. A armadura que Deus quer para você é essa. Para você enfrentar a guerra. Você está no meio de uma guerra, quer queira, quer não. Agora vamos entender o porquê de Deus querer cada uma dessas armas para nós. Começando com o cinturão da verdade. Começando com o cinturão da verdade. Veja bem, se tirar o cinturão, não adianta você ter mais nenhuma dessas armas. O cinturão é quem segurava a couraça. O cinturão é que tem um local para você portar a sua espada. O cinturão é quem segurava também as suas perneiras. O cinturão é quem dá sustentação a todo o seu uniforme. Então, a Bíblia, com essa explicação, ela me mostra que se eu não tiver a verdade na minha vida, não adianta eu ter nenhuma outra arma que não vai funcionar. Se eu não for verdadeiro, nenhuma outra arma vai funcionar. Você está entendendo? Então veja bem, quando eu abro a minha Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim, olha: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Veja bem, eu não posso viver uma vida dividida. Uma coisa que Deus abomina dentro da igreja são vidas divididas. Preste atenção. Se você está aqui e tem algo na sua vida que você sabe que precisa melhorar e você está lutando por isso, Deus está vendo e Ele vai te ajudar. Agora, se você está aqui querendo vencer, tem algo na sua vida que você sabe que precisa melhorar, sabe que precisa deixar, e você está escondendo. Você está vivendo uma vida, já se acostumou com determinado tipo de pecado, pensa que não tem problema, eu vou viver assim porque eu já pequei até agora assim e nunca aconteceu nada. Olha, cuidado, você está muito enganado. O tempo de Deus não acabou não. Deus está te dando a oportunidade, era para que o conserto chegue na tua vida. Arrepende-te logo, porque a maldição vem se você não se arrepender. A maldição vem, meu irmão. Não tem pecado, meu querido, que não tenha uma consequência se não houver arrependimento, se não houver mudança. Deixa eu te dar um sinal aqui agora. Um sinal de que você está querendo melhorar, sabe qual é? É que quando você erra, você fica perturbado, dizendo: eu não quero ser assim.
Eu não quero ser assim, meu Deus. Eu quero melhorar, Senhor. Senhor, já basta minha vida. Você sofre, você chora pelo seu erro. Mas uma pessoa que não é verdadeira, irmãos, ela erra e fica aqui, ó. Não, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Você é que pensa. A Bíblia diz que não há verdade que fique encoberta. Não há verdade que fique encoberta. Você pensa que ninguém está sabendo. Só para te mostrar, eu vou te mostrar duas pessoas que estão sabendo. Primeiro Deus, segundo você. Deus sabe e você sabe. Para começar. E não vai ficar só por isso não. E mais alguém também sabe. E vai ter consequência. Mas se você for verdadeiro, sabe qual é a verdade? É reconhecer, meu querido, que está errado. Isso é verdade. Isso é a verdade começando a existir na tua vida. Deus, eu reconheço que estou errado. Aí quando você começa a reconhecer que está errado, você agora começa a levar uma nova vida na presença de Deus. Deus começa a fazer mudanças na sua vida, transformações. Você vai ficando uma nova criatura. O seu caráter vai se amoldando à verdade de Deus, e você passa a ser uma pessoa verdadeira. Você passa a ser uma pessoa verdadeira. Aleluia. Eu me lembro bem da história de um pastor da Bahia, jovem, que eu gosto muito de falar essa história, para você ver o que é a verdade. Ele é um pastor jovem, bonito. E ali um dia ele foi assediado por alguém. Ele casado. E aquela pessoa chegou para ele e disse mesmo assim: mas olha, nós estamos numa excelente oportunidade, ninguém vai ficar sabendo de nada. E ele disse: mas eu vou ficar sabendo. Você está entendendo? Mas eu vou ficar sabendo. O problema não é ninguém saber. O problema é eu ser verdadeiro na presença de Deus. Aleluia! Abre a tua Bíblia aí no Salmo 53. Glória a Deus. Deixa-me ver aqui. Aleluia. Salmo 53. Oh, me perdoe, 51. Aleluia. Salmo 51 e versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus aí, olha. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo. Ou seja, eu preciso ser verdadeiro diante de Deus. Não é chegar aqui na frente de vocês, tá pregando uma coisa e por trás vivendo outra. Não é chegar na igreja dizendo que sou crente, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha amada. E quando chego em casa, me alimentando com novelas indecentes, cheias de violência, de promiscuidade. Porque, meus queridos, eu não admito, não sou eu não, eu estou dizendo eu, é força de expressão, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus não admite um crente, irmão, sentir prazer de ficar 1 a 2 horas num pé de televisão, se alimentando com porcarias e lixo do inferno, que são proclamados através das novelas indecentes e imorais dos dias de hoje. Pense direitinho. Pense direitinho. Será que Deus se agrada disso? A pessoa não passa 15 minutos lendo a Bíblia, não ora meia hora, mas passa 2 horas ali no pé da televisão, se alimentando de promiscuidade, violência, sexo.
que é que você diz disso? Aleluia! Então, meus amados, vejam bem, uma verdade que Deus gosta dela é quando você reconhece o seu erro, reconhece o seu próprio pecado, você está sendo verdadeiro, você está querendo batalhar contra aquilo, você está querendo caminhar com essa arma, com esse cinto da verdade que sustenta toda a vida espiritual de um crente. Segunda, couraça da justiça, é aquela roupa que protegia todo o corpo por dentro do uniforme. Era uma couraça que às vezes ela resistia até uma flechada, mas nem todas. Né? Uma flechada às vezes batia naquela couraça e não penetrava, né? Então veja bem, o diabo muitas vezes ele lança algumas setas em você, setas malignas, mas essa seta